Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, 27 de janeiro, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, que a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um dos temas dos ensinamentos de Jesus é sobre o reino de Deus. Sabemos que ele veio com a missão de implantar este reino de paz, de amor, de justiça, de fraternidade. E aqui está fazendo comparações para que se compreenda como este reino pode acontecer na vida das pessoas. A primeira comparação que Jesus faz é com a plantação. Quando as sementes são jogadas na terra, nós não vemos como aquela semente vai se desenvolvendo durante a noite, durante o dia, mas quando menos esperamos, aquela semente que foi jogada já nasceu o fruto, como aqui se faz o exemplo, não é? Das folhas que vem por primeiro, depois vem a espiga e por fim aqueles grãos que enchem a espiga. Jesus usa esse exemplo para falar do reino como algo que cresce entre nós de uma maneira simples, de uma maneira que nós não podemos compreender como vai acontecendo. Ele é misterioso. São os mistérios de Deus que envolvem nossa vida. Nós não podemos querer explicar, mas devemos estar dispostos a que este reino aconteça. E vai acontecendo quando menos nós esperamos. A segunda comparação que Jesus fez do reino foi com o grão de mostarda. Ele é o menor de todas as sementes. Quando é jogado na terra e que vem o pé de mostarda, esta semente que é tão pequenina faz com que aquela hortaliça estenda ramos tão grandes que até mesmo os pássaros do céu podem encontrar um abrigo. Aqui para entender que o reino de Deus acontece dessa forma pequena, simples. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, na nossa pequenez, na nossa simplicidade,
E assim, de forma simples, pequena, é que o reino acontece. Se torna algo grande, maior em nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Somente assim, meus amados irmãos e irmãs, podemos compreender o reino de Deus em nossa vida. Peçamos a Deus que nos dê esta graça, de que Ele sempre aconteça em nós, que essa semente da palavra possa germinar em nossos corações, produzindo sempre muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa sexta-feira, um bom dia.